Então, ela diz assim: em razão da sua identidade transparente, passa a compreender os dilemas e dificuldades dos outros. Olha só, né? Do que a gente estava comentando. Cooperando a benefício geral e fazendo-se mola proporcionadora do progresso comum. Então, se eu consigo enxergar as minhas sombras, estou lidando com elas, estou conversando com elas, estou integrando, tentando, pelo menos, o processo de transformação, isso, na verdade, é um processo que demanda uma energia psíquica tão grande que, na verdade, eu não vou ter mais nem tanta energia para ficar procurando a sombra do outro. É verdade. Ó, essa conclusão foi dourada para o dia de hoje. Não é? Porque, nossa, a energia que a gente despende para esse processo de autodescobrimento, ele é num nível tão forte que, se eu desfocar de mim para ficar olhando o outro, então eu vou ter que escolher, ou eu olho o outro ou eu olho para mim. Porque as energias, elas... Brilhante. Né? Porque as energias gastas para o autodescobrimento, elas são muito intensas. Elas promovem muitas reflexões e conexões e quebras e concertos que assim, eu acredito que se a gente realmente está conectado com isso, não sobra muita energia para ficar olhando para a sombra do outro. Eu chego a essa conclusão, em especial por mim e pelas pessoas que eu atendo também e que mergulham realmente nesse processo de autodescobrimento, e eu percebo que é um foco em si mesmo, não aquele foco assim de egoísmo, mas de compromisso mesmo, né? Há um foco de compromisso, de empenho mesmo nesse processo de autodescobrimento. Essa constatação é fundamental para o processo fluir. Exatamente, exatamente. Então, assim, ó, a ação é o coroamento das disposições íntimas, a materialização do pensamento nas expressões da forma. E aqui me lembrou muito o processo o tipo psicológico sensação, né? Que ele precisa colocar os pensamentos em algo visível, né? Então, aqui nessa questão de meditação e ação, eu vejo muito o processo da alquímico, que na psicologia junguiana chama de calcinátil, né? Que é você tornar visível, é você tornar real e palpável a manifestação das nossas disposições íntimas. Então, isso seria meditação e ação. Introspectar, mas também não perder o foco de que isso vai expressar, os nossos pensamentos, essas nossas reflexões íntimas, elas vão também ser materializadas através das nossas ações. E aí, aqui, então, a mentora ela diz assim: o ato de meditar deve ser sucedido pela experiência de viver agir, porquanto será inútil a mais excelente terapia teórica ao paciente que se recusa ou não se resolve aplicá-la na sua enfermidade. Então, não adianta eu me apossar de tantas e tantas e tantas e tantas teorias, se eu não vou dar nenhuma aplicabilidade a elas. Então, a meditação também é isso, né? Se eu medito 1 hora, 2 horas, 3 horas, fico embaixo de uma árvore meditando o dia inteiro, mas se eu não aplicar isso de uma forma construtiva para mim e para a sociedade, isso não tem... valor nenhum. Não tem muito valor. Haja vista, gente, o que será que se passou com o Osho, agora que é a fofoca espiritual, né? O Osho que está lá no Hospital Esperança. Eu tô focada com essa fofoca. O meditador, então, assim, algo no processo dele, né, ficou empenado ali, né? Algo no processo pessoal dele, de autotransformação, ficou empenado, né? Ficou meio forjado alguma coisa. E aí...
serve assim, não tô aqui falando mal do Osho nem nada, só estou usando como exemplo, porque eu li isso no livro, né? Tava lá o nome, Osho, tá? Então, aí como veio esse ensinamento aqui de hoje, né? Então, aí eu achei que seria um bom exemplo, tá? Tá. Eu acho o seguinte, quando a gente está meditando e não está meditando, aquela mente está conversando, está aquele piseiro, você não consegue, você não está meditando. Agora, o que denuncia que você está meditando, que está fluindo, é que você se sente bem, você se acalma e você automaticamente se entrega. É isso que eu entendia que era meditar. Então, essa aula, para mim, que tipo assim, meditação, ação, eu não tinha isso separado. Eu tinha meditação é a própria ação. Você está entendendo? Porque você tem como saber se você está meditando ou não. Se você conseguiu aquietar e você começou a sentir paz, calma, aquela sensação maravilhosa de você levantar dali e tá tranquila para enfrentar a vida. Porque aquele que não é o meu caso, tá? Mas eu vejo as pessoas que realmente se dedicam à meditação, elas têm uma postura muito, muito interessante. Elas param para ouvir, elas são mais serenas, essas coisas todas, lógico, procuram, eu acho que se encontram, entende? Porque eu realmente sou um aprendiz, mas... Todas nós, Norma. Eu conheço quando eu não estou meditando, quando eu não estou conseguindo, aí eu falo, para, porque senão você vai estar forçando, e forçando não é meditar. Se forçar, Exato. Então, isso É assim, claro. Exato. Assim, são os nossos processos, Norma. Assim, estamos juntas, eu também estou nesse processo aí. Mas vamos tentando, né? Isso. E, caminhando já para o final, a mentora diz o seguinte: essa transformação processa-se lentamente, olha aí, Norma, e ele se dá conta só após vencidas as etapas da incerteza e do treinamento. Olha que legal. A ação gentil corole o esforço, nunca lhe permitindo a presença da amargura, do ódio, do ressentimento e dos seus sequazes. Então, aqui ela já vai falando de conduta, né? Porque olha só, né? Ação gentil coroa-lhe o esforço. Então, aí ela está dizendo da conduta do meditador, né? Então, e aqui a mentora, ela entrou numa seara que eu achei bem também interessante, que ela está falando do quê? Da questão da bondade, né? Da ação gentil, né? Nunca lhe permitindo a presença da amargura, do ódio, do ressentimento. Então, isso é bondade. Então, nesse processo de autodescobrimento, nós podemos descobrir o quanto que nós podemos ter potencial para a bondade, né? Para sermos mais brandos conosco mesmo e com os outros. E ela fala da bondade com esse recurso, né, da meditação. E aí tem umas perguntas que a gente pode se fazer nesse momento, né, em que, se perseverarmos, né, na meditação, em que ela processa-se, né, lentamente. Então, após vencidas essas etapas da incerteza, né, do treinamento, né, após vencida essas etapas, a gente pode parar e fazer algumas perguntinhas, como, por exemplo, assim, o que eu consegui angariar de virtudes até esse momento, nesse processo, né, se eu perseverar, né, nesse recurso da meditação. O que eu consegui angariar, né, de potencialidades?
Que novos hábitos eu adquiri nesse processo de perseverança no recurso da meditação, né? E também a gente poderia perguntar assim, o que esse processo me revelou para que eu pudesse me tornar melhor? Então, assim, são umas perguntinhas que a gente pode guardar para se fazer daqui a um tempo. Ou quem já é perseverante da meditação, fazer agora, né? Eu, particularmente, não sou uma perseverante na meditação, né? Estou nesse processo ainda da conquista, da minha autoconquista com a meditação. Estou nesse processo do empenho, né? Daqui a algum tempo, eu vou querer me fazer essas perguntas, né? O que eu consegui adquirir durante esse tempo no processo meditativo? Renata, o Divaldo, ele começa esse processo de exercício para a meditação, como a Edna mesmo reiterou, visualização terapêutica, fazendo essa pergunta, assim, como o homem pode viver sem pensar? Uhum. Eu fiquei parada só nessa daí. Todas as vezes que eu faço o processo, eu me deparo com essa pergunta, né? Porque quando a gente está dormindo, a gente está pensando também, sim, tá? Sim. E assim, organizando essa explanação aqui de hoje, eu achei essa imagem aqui, né, com essa frase, que eu achei que tinha tudo a ver com a nossa aula, né? Olha só, a ação perfeita é o fruto da meditação perfeita. Eu achei bem legal que, assim, acho que casou, né? Completamente com o nosso estudo de hoje. Que é o sentido sintético, né, da aula de hoje. Isso. Quando você tem uma meditação perfeita, você atinge o objetivo, né? Isso. Aí a mentora diz assim, ó, que uma das diferenças entre quem medita e aquele que não o faz é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os seus problemas. O primeiro age com paciência ante a dificuldade e o segundo reage com desesperação. E isso dos problemas menores aos maiores, tá? De se desesperar com coisas fáceis de se resolver, até aquelas que são mais difíceis de se resolver. Assim, o importante e essencial é dominar a mente, adquirindo o hábito de ser bom. E aqui ela fala mais claramente sobre essa questão da bondade, né? E é isso, gente. E, para terminar, eu queria sugerir que a gente fizesse uns 5 minutinhos de meditação. Sim. Vamos treinar. O que vocês acham? Acho ótimo. Acho ótimo. Norma, eu vou ficar pensando que você falou, seu exercício de meditação, que eu não me encaixei tão cedo nisso daí. Imagina como eu estou longe, que você falou, que começa a meditar enquanto lava a panela. Não, eu vou ter que fazer uma coisa ou outra, porque se eu começar a lavar a panela, começar a meditar, a panela não vai sair lavada. Você vai ter que escolher entre as duas coisas, entre uma ou outra. Acredito eu. Aí a Norma, quando ela fala isso de uma forma tão natural, tão bacana, tão legal, assim, né? Assim, não, mas eu vou ter que conseguir um dia fazer isso, porque eu já lavei tanta panela na minha vida, que eu vou meditar, que eu já sei como é que lava a panela. Não, e o triste é quando a gente ainda, no início, vai lavar a panela e está pensando lá longe. Meu filho foi não sei na onde, eu tenho que pagar uma conta, eu não sei. Aí não dá. Você tem que ficar no aqui e agora, entendeu? Você está lavando a panela, está lavando a panela. A gente pode meditar enquanto lava a panela. Fica só no movimento assim que já está meditando. Achei ótimo. Renata. Oi, Celina. Então, por isso que, não sei se eu estou errada, você pode me dizer, que eu penso que a meditação... eu penso que a meditação, assim, para ela ser, assim,
sei lá, 100% ou pelo menos 90% bem feita e bem interiorizada mesmo, ela tem que ser específica à meditação, né? Porque assim, tipo, eu estou caminhando e estou meditando, eu acho que é muito longe daquilo que a gente pretende como meditação, porque tudo que está ao seu redor vai te chamar a atenção, não é? Não, isso aí é um paradigma. Porque eu costumo fazer isso. Não, a meditação a meditação é uma conexão. Então, a gente pode conectar de diferentes formas. Uma ida, como se fala, uma caminhada, por exemplo, num lugar em que te conecta com o melhor de você ali, e naquele momento você se entrega àquele ato de estar naquela caminhada, num ambiente que te proporciona isso, é um processo meditativo. Então eu medito muito, porque, por exemplo, eu faço muito artesanato, eu amo, né? Olha aí. E aí, assim, eu estou fazendo e tem hora que parece que eu estou até meio em transe, assim, nossa, né? Deixa eu voltar aqui, entendeu? Então eu estou meditando. Sem nem saber que eu estou praticando a meditação. Nesse momento aí, você tem que ver, Celina, se quando você está fazendo os seus trabalhos artesanais, você se desconecta no sentido da mente relaxar, e você não pensar em nada, é um tipo de meditação, no sentido de que está te proporcionando um relaxamento, né? Uma forma de você manter o seu equilíbrio, né? As suas energias positivas, né? Mas esse exercício também, ele pode ficar também na questão do relaxamento. Entendi. Mais do que realmente do processo meditativo, porque você está fazendo ali uma atividade mecânica, enquanto o seu cérebro está relaxando, entende? Certo. Agora, por exemplo, quando eu estou fazendo uma caminhada na floresta, em que aquilo ali está me fazendo devagar por um mundo interno de pensamento, de mim mesma, de conexão, né, de estar me entendendo, me sentindo, aí é uma meditação. Entendi. Mas é bem interessante, então. Eu vou começar a prestar atenção, então, os meus momentos. Né? Fala, Edna. Seu microfone está fechado, Edna. A Celina falou a palavra-chave, prestar atenção. Esse músculo psíquico da atenção tem que estar a nosso favor, tá? Isso. Por exemplo, o ato de lavar a panela, o ato é externo, mas a autoobservação através do meu músculo psíquico da atenção é interno. Então, uma coisa não é concorrente com a outra. Elas andam simultâneo. Um é interno, o outro é externo. Caminhar, lavar panela, fazer artesanato, desde que a sua atenção esteja naquele ato daquela hora de lavar panela, ou de fazer o artesanato, ou de caminhar. Entendeu? Tanto que, assim, não tem uma meditação que seja mais indicada, mais correta, né, em termos de tipo, mas tem algumas coisas que predispõem a fazer uma boa meditação, né, como, por exemplo, reservar um momento diário para fazer a meditação, relaxar o corpo, respeitar os seus limites. Por exemplo, se eu nunca fiz meditação, eu já vou querer fazer meditação sentada em posição de Buda, aí me dói as costas, me dói as pernas, me dói tudo. Então, também não posso ser deitada porque aí eu vou dormir. Então, assim, até por uma questão, assim, de energia, né, que vai ser, que vai circular, né, nos chakras, tem que ser uma posição em que eu fique ereta, mas eu posso estar sentada do jeito que for, pode ser até numa cadeira, pode ser em cima de uma almofada, pode ser com as pernas esticadas, não precisa ser em posição de Buda, né, nesse sentido, assim. Prestar atenção na respiração, a respiração é muito importante para o processo meditativo, a inspiração, expiração, né? Parar e estar presente. Então, assim, quando está lavando a panela, vai ser um pouco difícil você estar presente na meditação, porque você está também prestando atenção em como está lavando a panela. Então, é difícil ter uma meditação ali, né? Então, assim,
dos exercícios, né, para ter essa atenção plena, é parar e estar presente para poder se conectar com aquele momento, aquela questão da atenção plena, né, que a Edna falou. Silenciar a voz, né, no caso de uma meditação que não for guiada, né, ou que você não esteja falando. Hoje a gente sabe que tem a meditação mantra, né, então o mantra eu vou estar cantando, eu vou estar entoando os sons, então aí eu não vou estar em total silêncio, né. Ser um observador atento, né, permitir não fazer críticas, não fazer julgamentos nesse momento da meditação, mas se esses julgamentos e essas críticas vierem, eu posso olhar para essas críticas e esses julgamentos e conversar com eles e já fazer desse processo de meditação esse momento do autodescobrimento que a Joana está propondo aí, né? Então, assim, eu não vou ficar lutando contra esses pensamentos de julgamento e crítica, eu vou olhar para eles e dialogar com eles, né? Então, aí sim eu estou fazendo um processo da meditação, um processo de autodescobrimento. E meditar sem grandes expectativas, que eu vou entrar no nirvana, né? Eu vou ter uma experiência psicodélica, coisas assim desse tipo, né? Eu vou ver a Kundalini subir ou descer, essas coisas assim, né? Eu já entrar nessa seara aí, né? Então, assim, meditar sem grandes expectativas, vou ter a minha experiência, né? E sempre ser generoso, muito generoso dentro de si próprio, mesmo, né? Exatamente, se assim, usar muito da generosidade consigo mesmo, né? No final das contas, assim, depois que a gente passou por esse processo de aula hoje, né? O que fica para mim, assim, o processo, quando ele vai ter êxito, no final das contas, não vai ser ninguém vai avaliar se o meu processo foi positivo ou não. Os resultados, no final das contas, é o autodescobrimento e quem vai avaliar sou eu. Exato. Eu mesmo que vou avaliar. Ninguém vai me avaliar se eu consegui meditar, se eu não consegui, se eu parei no meio do caminho, se eu não atingi o objetivo. E isso é um processo, por isso que a Joana chama de autoconhecimento, né? No final das contas, você que tem que descobrir se você vai obter resultado ou não, com treino, sem treino, mas seguindo uns passos de preferência, esses que a gente aprendeu hoje, né? Exato. Gente, então, olha, já são 19h40. Se alguém quiser sair, né, tiver que sair, então a gente já se despede, né? Agora. Eu tenho. Agora quem... eu tô meio atropelada. Até semana que vem, então. Até, e quem beijo. quiser ficar, tá? A gente faz 5 minutinhos. Eu vou ficar olhando aqui o relógio, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que eu vou avisar após os 5 minutinhos, tá? Tchau, Denilson. Boa noite.